Câmara aprova texto base da MP que cria Auxílio Brasil. Brasil e Paraguai celebram cooperação bilateral contra o crime organizado. Bolsonaro se opõe à realização do Carnaval em 2022. Expectativa de vida no Brasil sobe para quase 77 anos. Médicos brasileiros implantam menor marca-passo do mundo. Europa libera a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Dia Nacional do Doador de Sangue. A importância desta ação mesmo em tempos de pandemia. Seul testa robôs como assistentes na pré-escola. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. O texto agora segue para o Senado. Os deputados aprovaram a MP 1061 de 2021, que cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e o Alimenta Brasil, o programa de aquisição de alimentos, que adquire alimentos de agricultores familiares. O relator do texto foi o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Após longas discussões e negociações com deputados da base do governo e da oposição, além do próprio ministro da Cidadania, João Roma, o texto da medida provisória passou por alterações e foi apresentado ao plenário como projeto de lei de conversão. Entre as mudanças aprovadas, ficaram elegíveis ao programa Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza com renda per capita entre R$ 105 e R$ 210 reais, e as famílias em extrema pobreza com renda igual ou inferior a R$ 105 reais por mês. O relator detalhou outras alterações e destacou a importância do consenso dos deputados com a proposta para atender as famílias de baixa renda. Foram feitas inúmeras alterações ao texto originário e que eu gostaria aqui de algumas rapidamente falar para Vossas Excelências para que entendam de fato o avanço. Em primeiro lugar, estamos zerando as filas, não tem mais fila. Isso por si só já é um avanço social que poucas pessoas conseguem mensurar o avanço. Segundo, nós estamos alterando a linha de extrema pobreza e pobreza. Antes, extrema pobreza no nosso país era R$ 79, agora vai para 105. Pobreza era 178, vai para 210. O que isso representa na prática? Muitas outras pessoas que não eram beneficiadas passam a ser beneficiadas pelo programa. Acolhemos uma emenda do projeto de lei de responsabilidade social do senador Tasso Gereissati para que tenha metas o programa, para que o programa tenha metas e que anualmente o ministro tenha que vir aqui no Congresso Nacional falar se as metas estão sendo cumpridas, se aquilo que a gente programou está dando certo ou está dando errado. Nós vamos trazer o debate para dentro dessa casa, junto com o parlamento, com a sociedade civil organizada. Nós tiramos a limitação de 5 beneficiários por casa. O programa por si só já está aumentando, antes só eram atendidos jovens até 18 anos, agora evoluímos para 21 anos. Então, caros colegas, foram feitas muitas alterações, mas tem uma especial que poucas pessoas olharam e entenderam o tamanho do benefício. Nós incluímos no texto, deputada Jandira, deputados da oposição, nós incluímos no texto que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a renda básica cidadã, que é um programa lá atrás defendido pelo ex-deputado Suplicy, ex-senador Suplicy, e que eu defendo a renda básica cidadã, e nós também incluímos esse dispositivo no texto. Feitas essas considerações, eu estou convicto que nós hoje temos um programa muito melhor, um programa que faz o amparo social, que protege socialmente o cidadão, mas que também com seus programas auxiliares transforma o cidadão na sua individualidade, levando em consideração as demandas e a essência daquela família beneficiada. O Auxílio Brasil conta com 4 subprogramas para atender às necessidades individuais de cada família: o benefício Primeira Infância,
infância no valor de R$ 130 para as famílias com crianças de 0 a 36 meses. O benefício Composição Familiar para famílias com gestantes ou pessoas de até 21 anos, que pagará R$ 65 mensais. O benefício Superação da Extrema Pobreza e o benefício compensatório de transição para aqueles que eram atendidos pelo Bolsa Família e sofreram redução no valor do benefício. Alguns desses benefícios poderão ser acumulados. Para garantir a permanência no programa, as famílias devem cumprir pré-requisitos a depender do tipo do benefício que recebem. Entre os principais estão a realização do pré-natal, cumprimento de frequência escolar e calendário de vacina. O Auxílio Brasil prevê ainda iniciativas para a emancipação e premiação de jovens atletas e estudantes de destaque acadêmico, além de criar o Auxílio Criança Cidadã para garantir educação em creches e benefícios para produtores rurais da agricultura familiar. Durante a votação, deputados destacaram que a aprovação do texto é uma vitória. É uma votação importante para milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que durante anos conviveram e receberam o apoio do governo, um auxílio bem inferior ao que está sendo proposto hoje. Hoje o governo está propondo um projeto chamado Auxílio Brasil. Nós vamos passar hoje um apoio de 90, 120 reais por mês para 400 reais por mês para milhões de famílias no Brasil. Essa foi uma sensibilidade muito grande por parte do governo, por parte do Ministério da Cidadania, por parte inclusive da equipe econômica, que está fazendo o esforço necessário para que nós possamos dar aos brasileiros esse auxílio neste momento. Vai ser uma vitória de milhões de brasileiros nessa etapa. A PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana que vem. Os senadores discutem a possibilidade de tornar esse auxílio de R$ 400 permanente. Por enquanto, o pagamento que está sendo realizado é de, em média, R$ 224, cerca de 17% a mais do que recebiam os beneficiários do Bolsa Família. A proposta que cria o Auxílio Brasil, aprovada na Câmara nesta quinta-feira, segue agora para o Senado e ainda não tem data para ser votada. Brasil e Paraguai celebraram uma cooperação bilateral contra o crime organizado. O acordo anunciado em Brasília também prevê a construção de uma segunda ponte que vai ligar os dois países. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente. Os presidentes do Brasil e Paraguai assinaram um acordo contra o crime organizado. Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez anunciaram uma cooperação bilateral que tem como objetivo combater o crime organizado na fronteira entre os dois países. Tratamos também da questão do crime organizado. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Inauguramos há pouco mais um radar lá em Ponta Porã, que basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar. No caso do Paraguai, hemos podido expulsar. No caso do Paraguai, conseguimos expulsar muitas pessoas solicitadas pela Justiça brasileira e com a cooperação do governo também conseguimos golpes sem precedentes no narcotráfico na apreensão de cocaína. Também hemos podido lograr inéditos golpes ao narcotráfico, incautação de cocaína. Os dois líderes também reafirmaram avanços nas negociações das tarifas de geração de energia elétrica da hidrelétrica binacional Itaipu. Assim como mencionou o presidente. Conforme mencionou o presidente, também discutimos outros assuntos de grande importância em nosso relacionamento bilateral. A revisão do anexo C da binacional Itaipu, que é um assunto de interesse que temos até 2023 para avançar neste processo de revisão. 2023. Um acordo assinado entre os dois países em 73 viabilizou a construção de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia. Os líderes também anunciaram a construção de uma segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai e vai ser construída entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra as ocupações que tiveram o maior e o menor número de contratações no período de 2012 a 2019. O Instituto realizou o estudo a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua do IBGE.
As ocupações que mais cresceram no Brasil nos últimos anos foram as relacionadas aos serviços, como vendedores. Já as com maior decréscimo estão ligadas a ocupações técnicas e operacionais em áreas como agropecuária, mineração e construção. O levantamento utilizou microdados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua do IBGE entre os anos de 2012 e 2019. A análise das ocupações em ascensão e em declínio mostrou pelo menos 4 tendências do mercado de trabalho. O crescimento das ocupações relacionadas à tecnologia, tais como dirigentes de serviços de TI e comunicações e especialistas em base de dados e em redes de computadores. Estão em declínio funções administrativas e técnicas associadas às funções repetitivas e operacionais. As 3 primeiras tendências são compatíveis com as evidências internacionais que apontam que funções com uso intensivo de tecnologia estão entre as principais ocupações emergentes em diversos países. Segundo o Fórum Econômico Mundial de 2020, o conjunto de profissões emergentes refletirá a importância contínua da interação humana na nova economia, com o aumento da demanda por empregos na economia do cuidado, funções em marketing, vendas e produção de conteúdo. A 4ª tendência está muito relacionada às características da economia e do mercado de trabalho brasileiro, em que o setor de serviços se destaca e no qual os informais tendem a estar mais concentrados. Os preços dos transportes e gastos com habitação influenciaram na alta da inflação na prévia de novembro. Segundo o IBGE, o número é o mais alto para o mês dos últimos 19 anos. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15 de novembro, teve alta de 1,17%. O número ficou um pouco abaixo do aumento registrado em outubro, de 1,20%. Para o mês, foi a maior variação desde 2002, quando registrou 2,08%. O IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e 10,73% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro. A maior variação e o principal impacto vieram do setor de transportes, com um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses de 48%. Em seguida veio a habitação. No grupo, a maior contribuição foi do gás de botijão, que subiu 4,34%. Os preços do produto já acumularam alta de 51,5% desde o período iniciado em junho de 2020. E a saúde e cuidados pessoais também influenciaram. Juntos, os 3 grupos contribuíram com 0,88 ponto percentual no IPCA 15 de novembro, o equivalente a cerca de 75% do índice do mês. Mais de 10 milhões e meio de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos fundos do PIS/PASEP. São cerca de 23 bilhões e 300 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. As cotas podem ser sacadas por quem trabalhou em empresas e órgãos públicos entre 1971 até 1988. Se o cotista morreu, os herdeiros têm direito. O dinheiro pode ser sacado até maio de 2025. O 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS avançou mais uma etapa. O projeto de lei que prevê o pagamento do abono salarial em dobro foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Só irá receber o abono extra quem ganha até 2 salários mínimos do INSS, atualmente em R$ 2.200. A proposta de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, determina o pagamento de um abono extra referente aos anos de 2020 e 2021, quando o governo optou por antecipar o 13º salário do INSS por causa da pandemia da Covid-19 na metade deste ano. O adiantamento foi uma medida necessária para garantir amparo financeiro aos segurados durante os piores momentos da pandemia no país, mas também deixou os aposentados sem a renda extra no fim do ano.
No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,54%, com a melhora nos mercados de juros e ações em um dia sem a referência dos negócios nos Estados Unidos, fechado pelo feriado de Ação de Graças. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,56 na venda. E veja a seguir, Bolsonaro se opõe à realização do Carnaval em 2022. E ainda, integrantes do Observatório da Pandemia entregam relatório da CPI à ministra Carmen Lúcia do STF. Os membros do Observatório da Pandemia, que faziam parte da CPI da Covid, realizaram agendas hoje para entregar o relatório à ministra Carmen Lúcia e discutir a deliberação de propostas sugeridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. No Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Observatório da Pandemia entregaram o relatório da CPI à ministra Carmen Lúcia. Logo em seguida, os senadores Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, que compunham a mesa da CPI da pandemia, se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir o encaminhamento de 16 projetos de lei sugeridos pelos senadores no relatório final da CPI. O presidente disse que cada proposta será individualmente avaliada e encaminhada de acordo com o tema. Todos sabem que a CPI, além da finalidade de investigar e promover um relatório final com apontamento de responsabilidades, já encaminhadas às instâncias próprias, também tem o condão de encaminhar proposições legislativas, diversos projetos de lei, acho que número de 16 projetos de lei, que agora serão examinados pela presidência e será dado devido andamento às comissões permanentes da Casa e, eventualmente, alguns projetos que possam ser levados diretamente ao plenário. Portanto, nós vamos avaliar cada uma das proposições legislativas e dar o encaminhamento devido a partir da solicitação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Também acertamos com o presidente Rodrigo, foi acertado com o presidente Rodrigo Pacheco a inauguração do Memorial das Vítimas da Pandemia, que será aqui no âmbito das dependências do Congresso Nacional, em um dos espelhos d'água do Congresso Nacional. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 305.616.569 doses. 76,6% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 131.710.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7.810.000.000 de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2.460.000.000 de aplicações. A Índia em segundo, com 1.190.000.000. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. O presidente Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia que se opõe à volta do Carnaval no final de fevereiro, após o cancelamento da edição anterior devido à pandemia. Olha, por mim não teria Carnaval. Só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Eu declarei emergência. E os governadores e prefeitos, ignoraram, fizeram o Carnaval no Brasil. As consequências vieram. Chegamos a 600.000 óbitos. E alguns tentaram imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso. Uma CPI foi aberta no Senado para investigar a gestão da pandemia pelo governo federal. Entre eles estão infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e crimes contra a humanidade. Para tentar acelerar a imunização dos adolescentes, a Prefeitura de São Paulo deu início nesta quinta-feira à vacinação contra a Covid em escolas das redes municipal e estadual. Segundo o boletim divulgado pela pasta, cerca de 500.000 adolescentes estão com a segunda dose atrasada. O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, assinou um novo decreto que permite a realização de todas as categorias de eventos e libera a ocupação máxima dos estádios esportivos. Além disso, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em ambientes abertos, onde é possível ter distanciamento. Já em ambientes fechados, o uso da máscara continua obrigatório.
Segundo o governo, essas medidas só foram possíveis por causa do avanço da vacinação e da redução do número de casos e óbitos pela doença no estado. Apesar do número de mortes causadas pela pandemia, cresceu a expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com o IBGE, a esperança é viver até perto dos 77 anos. A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 não fez cair a expectativa de vida dos brasileiros em 2020. Ao contrário, cresceu e passou de 76 anos e 6 meses em 2019 para 76 anos e 8 meses no ano passado, um aumento de 2 meses. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 3 meses, e para as mulheres, de 80 anos e 3 meses em 2020. Desde 1940, a esperança de vida no Brasil aumentou em 31 anos e 3 meses. As informações fornecidas pelo estudo, que é publicado anualmente, servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Em 1940, a esperança de vida era de 45 anos e 5 meses, sendo 42 anos e 9 meses para homens e 48 anos e 3 meses para mulheres. A taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2020, a taxa foi de 11 mortos por 1.000 nascidos. O menor marca-passo do mundo não chega a ser maior do que um comprimido, mas é justamente pelo tamanho e peso que ele abre espaço para uma grande revolução nas cirurgias do tipo. A tecnologia permite que ele seja implantado dentro do coração. Na capital paulista, e a capital paulista, aliás, entrou para a história nesta semana ao implantar o Micra pela primeira vez. Essas são fotos da cirurgia para a implantação do mini aparelho, que durou 3 horas. O paciente é um homem de 56 anos, morador de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele sofre de arritmia, que é quando o coração bate fora do ritmo adequado para bombear sangue para todo o corpo. Para corrigir o problema, ele recebeu o menor marca-passo do mundo. O procedimento entrou para a história da medicina brasileira, por ser o primeiro do gênero realizado em São Paulo e o segundo no país. A nossa equipe de reportagem conversou com 2 dos médicos que participaram da cirurgia. Nós estamos implantando um robozinho no coração. Esse robozinho vai fazer o que a gente quer em termos de estimulação. E com isso, a gente dispensa aqueles fios, aqueles que trazem os problemas. Eu comparo a viagem à Lua, né? Então, quando o Kennedy falou que no final da década a gente iria pousar a Lua, eu acho que esse marca-passo, a sensação foi a mesma. Toda a ritmologia cardíaca brasileira aguardava ansiosamente esse dispositivo com essa tecnologia, e o eletrodo é a parte mais frágil, né? Os cabos eletrodos são a parte mais frágil de todo o sistema e todos os dispositivos cardíacos eletrônicos implantados como marca-passo. O marca-passo é um aparelho que ajusta o ritmo cardíaco e, no caso do paciente de Carapicuíba, os batimentos eram acelerados. O dispositivo foi inventado na década de 60 e veio evoluindo bastante ao longo do tempo. A versão mais avançada e menor é o Micra, que é produzido por uma empresa norte-americana. Esse marca-passo aqui é o que foi implantado no paciente de Carapicuíba. O peso dele é de 2 gramas. O modelo mais antigo pesa em torno de 20 gramas. Para a gente ter uma ideia do tamanho, é mais ou menos esse aqui, ó, de um comprimido. E esse pequeno aparelho é a esperança de salvar muitas vidas no futuro. Todo marca-passo é um gerador de pulso. Esse pulso ele tem que caminhar através de cabos e ir até o coração. Tá? Esse dispositivo ele dispensa isso. Todo o dispositivo, né? Então a geração de pulso está intimamente relacionada já com o coração. Então essa entrega se torna muito mais eficiente. Em termos de bateria, para você ter uma ideia, houve um incremento na longevidade desses aparelhos justamente porque o gasto é menor. É uma alta tecnologia, são baterias chamadas de alta densidade, e o desperdício de energia, houve economia de energia, então a durabilidade estimada gira em torno de 8 a 12 anos, enquanto os marca-passos tradicionais giram em torno de 7 a 9 anos. A nova tecnologia vai ajudar principalmente pacientes graves, como, por exemplo, com doenças renais e câncer. Em termos de taxa de infecção,
os estudos mostram que a gente, com esse novo dispositivo, ela ocorre em um paciente a cada 50 mil implantes. Nos marcapassos tradicionais, essa taxa é de 1%. Para você ter uma ideia do impacto da infecção desse novo dispositivo. De acordo com a empresa que produz o Micra, mais de 100 mil pessoas em todo o mundo já usam o aparelho. E o preço é mais elevado que o modelo convencional. Enquanto o aparelho mais antigo custa em torno de R$25 mil, ele sai por R$125 mil. Mas a previsão dos médicos é que, com o tempo, o Micra se torne mais popular e, com isso, seu custo seja menor. Eu imagino que ainda esteja se pagando o preço do próprio desenvolvimento tecnológico, além do que tem o aspecto de que ainda é um número pequeno de pacientes que recebem isso. Com o passar do tempo, com a massificação desses aparelhos, é aquela história da bolachinha, ela vai ficando mais barata porque vende mais. E essa é a esperança de médicos e pacientes. Enquanto a tecnologia acelera, o coração mantém o ritmo das batidas. O Ministério Público Federal recomendou a repressão emergencial ao garimpo no Rio Madeira, na Amazônia. Centenas de embarcações de dragagem para o garimpo ilegal se instalaram no afluente do Rio Amazonas. A invasão aconteceu há pelo menos 15 dias para a exploração ilegal de ouro, após rumores de uma descoberta recente do minério nobre. Balsas e dragas ilegais varrem o Rio Madeira em busca de ouro. Do alto se pode ter uma ideia da quantidade de embarcações. As imagens divulgadas pela organização ambiental Greenpeace mostram linhas de embarcações dispostas uma ao lado da outra, avançando através do leito do Rio Madeira. Boatos sobre a descoberta de ouro nas proximidades da comunidade de Rosarinho, no Amazonas, levaram balsas e empurradores a descerem o Rio Madeira para o local em busca do metal. Apesar de o garimpo ser uma atividade clandestina comum e de conhecimento público nessa região, o movimento atípico em Altazes, que fica a cerca de 100 quilômetros de Manaus, chamou a atenção da população. E veja a seguir, África do Sul registra nova variante do coronavírus. E veja também, a Agência Europeia aprova a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data criada em 2004 pela Organização Mundial da Saúde para alertar as pessoas sobre a importância desse ato. Especialmente agora, durante a pandemia, em que os estoques de sangue do país estão baixos. Com a chegada da Covid-19, muita gente deixou de doar sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a redução foi de 15% a 20% nas doações em 2020, em comparação com o ano anterior. Segundo a pasta, não houve desabastecimento nos 107 hemocentros do país. Mas de lá para cá, permanece o alerta. Nossos estoques ainda estão muito baixos. Por isso, nós dependemos de você para colaborar com o nosso estoque de sangue. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Um gesto de amor, que leva em média 8 minutos. Para doar é muito simples. Basta ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Adolescentes de 16 e 17 anos também podem doar, mas somente com a autorização dos pais. Agora, se você teve Covid-19 há pouco tempo, aí é preciso esperar 30 dias após a recuperação completa. E aquelas pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados precisam esperar 14 dias para se candidatar à doação. E atenção, você que tomou alguma das vacinas contra a Covid-19 há pouco tempo. Para a maioria das marcas, é preciso esperar 7 dias após a aplicação de qualquer uma das doses para doar sangue, com exceção da Coronavac ou da Covaxin. Quem tomou essas duas últimas só precisa esperar 48 horas para fazer a doação. Mulheres grávidas não podem doar. Lactantes só doam depois de 1 ano do parto.
12 meses também é o tempo de espera para quem fez tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentação. E devem esperar 6 meses aquelas pessoas que passaram por procedimentos mais invasivos, como endoscopia, colonoscopia ou rinoscopia. O período de doação para homens é entre o mínimo de 2 meses, para a mulher de 3 meses. O homem pode doar até 4 vezes ao ano e a mulher só 3 vezes ao ano. E tem orientação também para pessoas que viajaram para fora do país. Quem esteve nos Estados Unidos só pode doar 30 dias após o retorno. Quem viajou para países com alta prevalência de malária tem que esperar 12 meses. E para regiões com alta incidência de febre amarela, o prazo de espera é de 30 dias. A pessoa deve estar alimentada e descansada para fazer essa doação. Não deve ter doença grave e, se tiver gripado ou resfriado, deve esperar para poder doar tão logo melhore da sua situação. Para mais informações, acesse o site prosangue.sp.gov.br. Contamos com a participação de vocês e agradecemos essa oportunidade. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 303 mortes por Covid e 12.126 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza quase 259 milhões e 918 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 180 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 122 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 775.759 mortes. A Índia está perto da marca dos 34 milhões e 545 mil contaminações. O Brasil chegou à marca dos 22 milhões e 55 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 275 mil pessoas estão recuperadas da doença. O país tem um total de 613.642 vítimas fatais. Já o Reino Unido se aproxima dos 10 milhões e 76 mil casos confirmados. E a Rússia passou dos 9 milhões e 303 mil contaminações. A agência europeia aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Enquanto isso, a França anunciou que vai reforçar a imunização para pessoas acima dos 18 anos. A decisão vai ajudar a acelerar a luta contra o vírus no momento em que a pandemia avança na Europa. A EMA anunciou que um painel de especialistas recomendou ampliar a indicação da vacina para incluir as crianças nesta faixa etária. O governo francês também anunciou uma campanha de vacinação de reforço contra a Covid para todas as pessoas com mais de 18 anos, 5 meses após a última injeção. As autoridades descartaram a implementação de um novo confinamento ou toque de recolher, apesar do agravamento da pandemia. Já a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus está descartada por enquanto no país. A crise sanitária provocada pelo coronavírus vem produzindo trágicas marcas na Alemanha. Mais de 100 mil pessoas morreram de Covid-19 no país desde o início da pandemia. As autoridades locais confirmaram um novo recorde diário. Nas últimas 24 horas, foram registradas 351 mortes. O Instituto Robert Koch do governo federal ainda registrou 75.961 novas infecções, também um novo recorde diário para a maior economia da zona do euro. A média móvel atingiu um pico máximo de 419,7 contágios por 100 mil habitantes. A pandemia é o principal desafio para a nova coalizão governamental, que deve assumir o poder em dezembro, após o acordo anunciado entre social-democratas, verdes e liberais. O foco da doença se propaga por toda a Europa, atualmente a região do mundo mais afetada pela pandemia, com mais de 2,5 milhões de casos e quase 30 mil mortos em uma semana. E a situação é mais grave em países com taxas de vacinação abaixo do esperado, como acontece na Alemanha e na vizinha Áustria, onde o governo retomou o confinamento da população. No caso alemão, a taxa de vacinação da população completamente vacinada é de quase 69%, abaixo de outras grandes nações europeias, como Espanha, França ou Itália. A África do Sul é outro país que tem sido afetado pela pandemia. Além do aumento de casos da Covid, cientistas anunciaram nesta quinta-feira uma nova variante do vírus.
O virologista Túlio de Oliveira disse em uma entrevista que a descoberta é motivo de preocupação. A variante com o código científico B11529 tem um elevado número de mutações. Também foi detectada em Botsuana e Hong Kong, entre viajantes procedentes da África do Sul. O ministro da Saúde sul-africano, Joe Pala, afirmou que a variante é muito preocupante e é a fonte do aumento exponencial do número de casos constatados no país. Os contágios dispararam a mais de 1.200 casos na última quarta-feira, contra apenas 100 por dia no início do mês. No ano passado, a África do Sul detectou a variante Beta, mas atualmente o número de infecções está em alta por causa da variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Com quase 2.950.000 casos e mais de 89 mil mortes, o país é o mais afetado do continente africano pela Covid-19. E veja a seguir, Nova York recebe tradicional parada do Dia de Ação de Graças. E ainda, caçadores de trufas da Croácia buscam proteção de habitat em meio às mudanças climáticas. A parada do Dia de Ação de Graças da rede de lojas de departamentos americana, chamada Macy's, retornou à sua forma pré-pandemia. O desfile tradicional foi maior este ano após uma redução em 2020. A parada do Dia de Ação de Graças da Macy's voltou às ruas da cidade de Nova York depois de uma versão reduzida no ano passado, devido aos bloqueios causados pela Covid-19. A tradição de quase um século conta com o desfile de carros alegóricos coloridos e balões gigantes durante o feriado, que é um dos mais importantes dos Estados Unidos. A Macy's é uma rede de lojas de departamentos fundada em Nova York em 1858 e é um símbolo da cidade. A principal unidade ocupa um quarteirão inteiro e tem vários andares, sendo conhecida como a maior loja do mundo. No ano passado, a gigante do comércio precisou adaptar o desfile aos tempos de pandemia. Já em 2021, a tradição foi retomada com força e centenas de pessoas puderam ver o espetáculo de perto. E os aeroportos dos Estados Unidos tiveram um movimento recorde na pandemia antes do feriado de Ação de Graças. Por 7 dias consecutivos até ontem, o número diário de passageiros ultrapassou a marca de 2 milhões, uma sequência não vista desde a chegada da Covid-19 ao país, de acordo com a Administração de Segurança de Transporte, a TSA. No ano passado, os avisos das autoridades de saúde mantiveram grande parte dos americanos em casa durante o feriado. Desta vez, porém, os aeroportos fazem alertas de que os estacionamentos estão lotados e a TSA pediu para que os viajantes cheguem mais cedo por causa das longas filas que estão se formando. As autoridades esperam que o volume de passageiros no domingo supere a marca dos 2.300.000 registrados nesta quarta-feira. Os caçadores de trufas na Croácia tentam proteger esse chamado ouro branco da Europa, preservando o habitat da iguaria, especialmente ameaçado pelas mudanças climáticas. As florestas da Península de Istria, na Croácia, é o lar de uma das mais finas trufas brancas do mundo. Mas o aquecimento global ameaça o microclima onde é acolhido o nobre ingrediente culinário. O solo aqui é muito particular, o que dá um aroma forte e uma densidade extrema à trufa. O aumento da temperatura e os baixos níveis de precipitação podem acabar com as áreas de incubação das trufas brancas. Os entusiastas da iguaria se unem para proteger o ecossistema. Lançamos uma iniciativa para obter uma ordem de proteção para a origem das trufas brancas de Istria. Queremos proteger o habitat das trufas brancas, dar um valor adicional para que se torne mais visível e que toda a nossa região se beneficie disso. Istria é um dos poucos lugares no mundo, fora da região de Alba, na Itália, a produzir trufas brancas de extrema qualidade.
Seul, capital da Coreia do Sul, começou a testar pequenos robôs do tamanho de uma jarra como assistentes de professores na pré-escola. Um projeto piloto para ajudar a preparar a próxima geração para um futuro altamente tecnológico. A tecnologia é uma palavra de ordem na Coreia do Sul. O país, famoso por seus carros, televisores e smartphones, começou a apostar na robótica na educação de crianças. Seul vem testando pequenos robôs do tamanho de uma jarra como assistentes de professores na pré-escola. O projeto piloto tem como meta ajudar a preparar a próxima geração para um futuro altamente tecnológico. Os robôs são úteis quando às vezes é difícil, para mim, ler histórias para todos os alunos. Os robôs podem ler o material de uma forma muito divertida, trocando inclusive as vozes da narrativa. Com apenas 23 centímetros de altura, o Alpha Mini pode dançar, cantar e até mesmo ensinar movimentos de Kung Fu. O aparelho pisca os olhos, cujas pupilas assumem a forma de corações durante a conversa. Com uma câmera no capacete, ele ainda tira fotos e envia diretamente para a visualização em um tablet. Não achamos que os robôs substituirão os professores, mas eles vão ajudar os profissionais da área. Após o programa piloto deste ano e à medida que continuarmos com o programa no próximo ano, teremos que desenvolver um manual sobre o papel e a posição do robô em sala de aula. Os robôs estão sendo testados em 300 unidades de pré-escola e centros infantis de Seul. O governo coreano recomenda o programa para crianças de até 5 anos. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Amigo, o que aconteceu? Missionário, cheguei aqui com uma dor na coluna. Sumiu. Lá no finalzinho lá. Eu cheguei, ontem eu não conseguia dormir com os olhos doendo, hoje também, agora, na hora, pedi o pastor para fazer uma oração logo quando eu cheguei e agora, graças a Deus, sumiu. O que foi aí, irmã? Sexta-feira eu fui tomar a terceira dose da coronavírus, eu não consegui dormir de sexta para sábado com essa dor e ontem também não estava conseguindo fazer nada em casa. E agora, depois da volta da vitória, eu já estou movimentando o braço. O corona foi embora, ele não vai pegar a senhora nunca mais. Glória a Deus. E você, amiga? O ombro tem uma questão de 1 ano, mais ou menos. Eu tô com problema, já fiz 60 fisioterapias, não conseguia pôr o braço para trás. Agora foi. Glória a Deus. O que foi? Não foi hoje, né? Mas foi domingo passado, quando o senhor orou para a vesícula, domingo retrasado. Foi. Né? E falou que era para a gente fazer os exames ontem. Glória a Deus, eu fiz o exame, eu não tenho mais a pedra na vesícula. Que coisa bonita, pessoal. Sabe o que ia acontecer com ela? O doutor ia fazer um furinho, ou então ia rasgar e ia tirar a vesícula e jogar fora. Não presta. Não, que não presta é a pedra, que não presta é o bicho que está fazendo. E Jesus recuperou. Fez o exame, não tem mais. Não tem mais. Na hora da oração eu senti aquela fisgada, né? De uma dor assim. Eu falei, Glória, você saiu. Em nome de Jesus. Deus deixou ela sentir para poder crer mesmo. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.